Milhares de pessoas visitaram as termas de São Pedro do Sul ao longo do último fim de semana para assistirem a mais uma edição do Festival da Água. Nomes como Carminho, Amor Eletro, Berg ou a Dance Floor da RFM atraíram milhares de pessoas à estância termal. Além destes, participaram ainda diversos talentos locais que ajudaram a animar a festa. Em declarações a Alafões, Vítor Leal, presidente do Conselho de Administração da Termalistur, faz um balanço positivo do evento, sublinhando que a capacidade hoteleira das termas esgotou durante o passado fim de semana. Segundo o responsável, esta é uma atividade para continuar no futuro, mas tudo aponta para que o espaço da mesma seja repensado devido à forte procura não só de público, mas também de expositores. Este ano, no seguimento dos últimos anos, o Festival da Água contra nós tem constituído um grande sucesso. Largos milhares de pessoas afluíram às termas de São Pedro do Sul e eu atrevo-me mesmo a dizer que no sábado talvez tenha sido o dia que eu, desde que me conheço nas termas de São Pedro do Sul, as termas de São Pedro do Sul tenham tido tanta gente. Os hotéis estavam completamente lotados, pensões, quartos particulares e, portanto, considero que foi um grande sucesso e um marco neste caminho do Festival da Água que está a trilhar. Portanto, esta é uma iniciativa que já tem raízes, será para continuar, é uma aposta de futuro da Termalistur? Sim, nós temos, como tenho referido, temos que tirar uma agenda de eventos e de animação aqui nas termas que atraia públicos totalmente heterogéneos e que traga gente a São Pedro do Sul e às termas de São Pedro do Sul. E, portanto, este é um daqueles eventos marcantes que nessa própria agenda de eventos e de cultura. Fizemos uma fase, que direi, de transição, porque o festival, tendo em consideração o espaço onde está instalado, já é diminuto. A procura de stands é enorme e nós não conseguimos anuir a todas essa procura e teremos que equacionar, se calhar, no próximo ano novos espaços, novos conceitos, porque, na verdade, o festival atingiu um patamar muito grande e de uma adesão muito grande. Vítor Leal, o presidente do Conselho de Administração da Termalistur, fazendo o balanço à edição deste ano do Festival da Água que decorreu no passado fim de semana. O Partido Social Democrata de São Pedro do Sul apresentou na tarde do último domingo a equipa que irá concorrer à Assembleia da União de Freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões. Os social-democratas parecem querer apostar forte nesta União de Freguesias, que representa cerca de 1/3 do total de eleitores do Conselho. O presidente da Conselhia do PSD, Pedro Soares, afirmou que um presidente de junta deve ser alguém que conheça as pessoas pelo nome e que para elas esteja sempre disponível. O líder local do PSD acredita que Tony Cardoso se encaixa nesse perfil. Já o candidato à presidência da Assembleia Municipal, António Carlos Figueiredo, não poupou nos elogios ao candidato Tony Cardoso e afirmou não poder haver neste momento melhor candidato à União de Freguesias. Daniel Martins, candidato à presidência da Câmara, destacou o que está em causa são escolhas. O candidato enalteceu a capacidade de trabalho de Tony Cardoso, além do seu conhecimento não só da cidade, mas de todo o Conselho. Daniel Martins não desperdiçou a ocasião para lançar críticas à candidatura socialista, afirmando que os novos compromissos agora apresentados mais não são do que promessas feitas em 2013. Comparem os candidatos, comparem os programas. Comparem os cartazes que estão a ser colocados neste momento pelo futuro ex-presidente da Câmara e que são a maior desfaçatez que eu vi em São Pedro do Sul nos últimos tempos. Eu não consigo conceber, e se eu não conhecesse a realidade, diria até que era uma piada ou alguém que tivesse alterado em Photoshop os cartazes, porque as promessas que são feitas hoje são exatamente as mesmas que eram feitas há 4 anos. Digam-me onde é que está a central de caminhonagem. Digam-me onde é que está a avenida que liga o centro de saúde à avenida da estação. Digam-me onde é que está a despoluição do rio. Digam-me onde é que estão a qualificação das praias fluviais todas. Digam-me onde é que estão estas coisas todas. Não existem. Os cartazes são iguais. Agora, não podemos ser levianos a apreciar e a qualificar aquilo que eles têm feito, porque eles têm uma máquina de comunicação muito forte e as pessoas mais desatentas quase que podem ser convencidas que foi feita obra. Não foi feita obra nenhuma. Ele neste momento é tido como o rei do saneamento. Eu convido-vos a virem connosco nas muitas deslocações que nós temos feito pelo Conselho todo. Ele não fez saneamento em lado nenhum. Nós chegámos outro dia a Formontelos, onde ele diz que tem o saneamento resolvido. Não há fossas.
Não há fossas. Portanto, a tubagem deita diretamente para terrenos que são inundados de porcaria. Eu desafio-vos, que estamos aqui bem perto, façam o trajeto do lenteiro do rio ou até um bocadinho mais acima até às termas. E se não conseguirem descobrir os canos, porque alguns deles estão disfarçados, sentem o cheiro. Eu ontem fiz uma prova de bicicleta nas termas. Eu continuo a andar de bicicleta, não só porque gosto, mas também para o irritar um bocadinho, porque o Sr. Presidente da Câmara fica muito irritado porque diz que eu conheço o Conselho a andar de bicicleta. Conheço. E ontem reconheci um sítio onde andava em miúdo a tomar banho, nas termas, que mergulhávamos na margem esquerda do rio. E neste momento, mesmo que eu não soubesse que estava lá um esgoto, o cheiro que se fazia lá sentir dizia-me que algo vai mal naquele rio. Portanto, eu desafio-vos a conhecerem isto tudo e depois digam-me se ele é o rei do saneamento ou se é o rei da comunicação a dizer que fez coisas que não fez. Portanto, é preciso estarmos muito atentos a isso. E depois, mais uma vez, comparem aquilo que ele diz que vai fazer com o nosso programa, com as nossas ideias. E, felizmente, neste momento temos muita gente que nos diz: epá, vocês já têm ideias a mais. Temos, e eu costumo dizer, e ainda não apresentámos o programa, que vamos fazê-lo no próximo fim de semana, porque ainda vão ser mais. Nós temos muitas ideias para dar a São Pedro do Sul. Agora, vamos fazê-las em 4 anos? Não vamos. Vamos fazê-las a 8 anos? Não vamos. A 12 anos, que é o máximo que nós podemos almejar de estar à frente destes órgãos, também não vamos. Porque São Pedro do Sul chegou a um ponto tal que nós temos que pensar no futuro de São Pedro a 20, a 30 anos. Nós estamos no momento zero de São Pedro do Sul. Nós precisamos de obras de impacto para São Pedro do Sul. Nós precisamos de uma ligação nova entre São Pedro do Sul e as termas. Não é requalificar esta que existe, porque esta já não permite grande requalificação. Temos que fazer uma nova. É possível? É. Nós já pusemos técnicos a ver se era possível. É. Com 4 vias, 2 para cada lado. É possível. Tem que ser feita. Porque só quando a fizermos é que vamos conseguir expandir toda a zona de Várzea e toda a gente de Drizes, que é para aí que nós vamos fazer crescer São Pedro do Sul, para que seja uma verdadeira cidade a unir estes polos que existem hoje. Tem que ser feita. Vai ser cara? Vai ser cara, mas é estruturante, é determinante, é imperiosa para nós conseguirmos desenvolver a cidade. Daniel Martins, o candidato do PSD à Câmara de São Pedro do Sul, durante a apresentação dos candidatos do Partido da União de Freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões, que teve lugar no passado domingo. O secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, anunciou na passada sexta-feira, nas termas de São Pedro do Sul, que o Governo está a preparar um quadro legal com vista ao desenvolvimento da geotermia, um tipo de energia renovável que considera ter ficado esquecida. Durante a abertura do Festival da Água, Jorge Seguro Sanches afirmou que já há trabalho desenvolvido pela Direção-Geral de Energia e Geologia, que está para decisão do Governo, e que deverá haver novidades nos próximos meses. As medidas assentarão em 2 eixos estratégicos, nomeadamente o aproveitamento dos recursos geotérmicos e a geotermia superficial, sendo que esta se caracteriza pela aposta na tecnologia das bombas de calor geotérmicas para climatização e produção de águas quentes sanitárias. Além da criação de legislação que regulamente o aproveitamento da energia geotérmica e da divulgação do potencial conhecido, o secretário de Estado avançou que serão também criadas medidas de apoio à realização de um seminário internacional sobre o tema que gostaria que acontecesse em São Pedro do Sul. A história de São Pedro do Sul confunde-se com as suas termas. Na verdade, as termas de São Pedro do Sul estão concessionadas há mais de 100 anos e são de inegável interesse para a economia local e nacional. As termas são, pela sua qualidade e envolvência natural, uma referência no panorama termal português e internacional, sendo neste momento o balneário termal com maior frequência do país. São um paradigma nacional do potencial de utilização da água enquanto recurso, ou seja, enquanto recurso para a água mineral e para o recurso geotérmico. Neste sentido, a água mineral é utilizada tanto para tratamentos medicinais nas termas, como também para o aquecimento das unidades das termas de São Pedro do Sul. No que respeita à utilização de água como recurso geotérmico, estamos a trabalhar no sentido de construir um conjunto de medidas destinadas a incrementar e a promover o conhecimento das atividades de aproveitamento da geotermia. É a primeira vez que o vamos fazer no nosso país. O trabalho, muito ele já desenvolvido pela Direção-Geral de Energia e Geologia, está para decisão no Governo e penso que nos próximos meses teremos novidades, nomeadamente quanto a medidas que são 2 eixos estratégicos: aproveitamento dos recursos geotérmicos e a geotermia superficial
sendo que esta se caracteriza pela aposta na tecnologia das bombas de calor geotérmicas para a climatização e produção de águas quentes sanitárias. Na vertente do aproveitamento dos recursos geotérmicos, o primeiro eixo, a atividade prevista no projeto de decreto-lei que estamos a trabalhar pondera efeitos de climatização e de produção de águas quentes, sanitárias, e encontra-se ajusante da atividade de exploração. Na prática, pode-se considerar que é uma situação equivalente àquela que já atualmente existente para o termalismo e o engarrafamento relativamente à atividade de exploração de águas minerais naturais. No que respeita ao segundo eixo, ou seja, à utilização das bombas de calor geotérmicas, registra-se um elevado potencial a nível nacional para aplicações de climatização e aquecimento de águas sanitárias. É, pois, muito relevante preencher o vazio legislativo existente, desde sempre, sobre a matéria, conferindo-se um devido enquadramento para que se possa desenvolver localmente esta atividade. Tendo presente que estamos num dos principais polos termais do país com uma das temperaturas mais altas, tenho o prazer de anunciar um conjunto de medidas que permitem incrementar o desenvolvimento do aproveitamento geotérmico em Portugal continental, nomeadamente a divulgação do potencial conhecido, a criação de legislação que regulamente o aproveitamento da energia geotérmica e a criação de medidas de apoio ao aproveitamento e à realização de um seminário internacional sobre o tema. Sr. Administrador do Fundo de Apoio à Inovação, Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, fica ao meu desafio que, em conjunto com o município, se assim for entendido, possamos organizar em São Pedro do Sul um encontro internacional, um debate internacional precisamente sobre este potencial, para que o país possa olhar de uma forma diferente precisamente para a geotermia, potenciando e tirando desta mais-valia energética todas as potencialidades que existem e que nós conhecemos. Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, que na passada sexta-feira esteve em São Pedro do Sul, onde anunciou que o Governo prepara um quadro legal para o desenvolvimento da geotermia e deixou também o repto para que seja realizado em São Pedro do Sul um seminário internacional sobre esta matéria. Na próxima quinta-feira, durante a manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, vai ser assinado o contrato de financiamento da obra do Parque Empresarial de São Pedro do Sul, ficar situado em Pindelo dos Milagres. A iniciativa contará com a presença da Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Ana Abrunhosa. O resultado líquido da Martifer nos primeiros 6 meses do ano ascendeu a 5,7 milhões de euros, quando tinha um prejuízo de 3,2 milhões de euros no período homólogo de 2016, anunciou ontem o grupo. A Martifer dá conta da melhoria significativa do resultado líquido no relatório e contas divulgado através do portal da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, revelando que os proveitos operacionais se fixaram em 96,5 milhões de euros, menos 10% do que em igual período do ano passado. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações baixou de 4,4 milhões de euros em junho de 2016 para 3 milhões de euros em junho último. Na base do lucro obtido pela Martifer estão os resultados financeiros, que passaram de apenas 100 mil euros nos primeiros 6 meses de 2016 para 18,5 milhões de euros no final do primeiro semestre. Já os resultados antes de impostos passaram de 1,8 milhões de euros negativos em junho de 2016 para 5,9 milhões de euros em junho do corrente ano. A companhia realçou ainda a redução da dívida líquida em 29 milhões de euros face a dezembro de 2016 para 207 milhões de euros. Por último, o desporto. O presidente do Tondela, Gilberto Coimbra, avançou ontem que deverá se concretizar até o final deste ano a constituição de uma sociedade anónima desportiva que já tinha sido aprovada pelos sócios em fevereiro de 2013. Durante a Assembleia Geral Extraordinária que decorreu ontem, Gilberto Coimbra recordou que a aprovação da Constituição da SAD ocorreu em fevereiro de 2013, contando 3 abstenções entre os cerca de 80 sócios presentes. Na altura, a SAD não se concretizou e os beirões avançaram para uma sociedade desportiva unipessoal por cotas, em que os 100% do capital pertencem ao Tondela.
Ao longo da sua intervenção de cerca de 45 minutos, Gilberto Coimbra sublinhou a importância da constituição da SAD em termos financeiros, mas também para trazer sangue novo para o clube. Lafões FM. Por si, damos todas as notícias. Lafões FM. Mesmo as más. Doa a quem doer.